Qual é a mentira mais engraçada para contar às crianças? 1. Que como pai deles, eu poderia mudar seus nomes sempre que quisesse. Uma vez, fingi ligar para o departamento de registro de nomes da minha cidade e renomeei meus 2 filhos como Inocêncio Coitadinho e Otávio da Seca porque eles estavam se comportando mal. Eles começaram a chorar e gritar. Eu mal conseguia manter uma cara séria. 2. Eu estava em um voo onde uma criança viu o botão para chamar uma comissária de bordo. Ela não sabia o que era, mas claramente estava pensando em pressioná-lo, e então perguntou ao pai o que o botão fazia. O pai dele disse que o botão abre um buraco embaixo do seu assento e te joga para fora do avião. Depois, o garoto passou o voo inteiro intrigado com o botão, pensando e falando em apertar, mas com medo demais para realmente fazer isso. 3. Não é exatamente uma mentira, mas quando eu estava aprendendo palavrões, meus pais cometeram o erro de me dizer que palavrões eram palavras que só mamães e papais podem dizer. Então, eu estava brincando de casinha com minha irmã e as amigas dela, e eu era o pai. Eu prontamente comecei a xingar sem parar como um pai, e me meti em grandes problemas. 4. Quando estávamos no carro e chovia, minha mãe esperava passar por uma ponte ou túnel, e quando nos aproximávamos, ela nos dizia que ia fazer a chuva parar em 3, 2, 1. Ela dizia que só poderia fazer a chuva parar por 1 minuto porque isso a deixava muito cansada. Meus irmãos e eu estávamos convencidos de que ela era mágica. 5. Os pais da minha amiga disseram a ela que alces não eram reais quando ela era criança. Tipo, unicórnios e alces eram criaturas fictícias. Quando ela chegou no ensino médio, alguém estava falando sobre ter visto um alce, e ela pensou que ele estava brincando e tentando ser engraçado, e basicamente ela descobriu aos 16 anos que os alces são, de fato, reais. Quando ela foi para casa contar aos pais, sua mãe começou a chorar de tanto rir. Então, provavelmente dizer ao seu filho que um animal bem real e existente é uma criatura fictícia. 6. Eu convenci meus filhos de que eu era um Jedi. Acenei com a mão direita para aumentar o volume do meu carro enquanto secretamente usava a mão esquerda para aumentar o volume com os controles do volante. Fiz a mesma coisa com os controles eletrônicos do meu assento. Quando me desafiaram a fazer outra coisa, respondi que já tinha feito demais, porque um Jedi nunca deveria usar a força para coisas banais. 7. Quando eu e meus irmãos éramos crianças e reclamávamos de alguma coisa, meu pai pegava o telefone e dizia, alô? Departamento de Reclamações, e descrevia a nossa reclamação. Ele dizia que o Departamento de Reclamações para o mundo inteiro ficava no Canadá, e era dirigido por alguém chamado Oficial Wakanuaki, e que o oficial estava ficando cansado das nossas reclamações. Eu acreditei nisso por muito tempo.